Retomando então os trabalhos da manhã do dia 14 de abril, passemos à apreciação do item 35. Doutor Carlos André, o relator, recorrente é Comlog, importação limitada. Eu pediria o apoio que chamasse o patrono à sala. Ok, presidente, faria a convocação. Item 35 da pauta, doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Só vou verificar a mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janine. Bom dia, doutor Ricardo Anderle, OAB 15055, Santa Catarina. Seja bem-vindo à turma 1401. Eu passo a palavra ao relator, doutor Carlos André, recorrente Comlog. Bom dia a todos, bom dia ao patrono. Eu não estou ouvindo, peraí. Engraçado, estou sem áudio aqui, pessoal. Está sem áudio, mas nós estamos ouvindo o senhor. Tentar entrar de novo aqui. Agora deu. Está ouvindo? Agora sim, presidente. Jóia. Com a palavra o relator, então. Então, bom dia a todos, bom dia ao patrono. Aliás, faço questão de registrar que foi meu professor, né? Me ensinou muito do que eu sei, pouco que sei de direito tributário. Bom, presidente, aqui eu vou fazer uma apresentação bastante sintética, porque a matéria é bastante objetiva, né? Aqui trata-se de um lançamento de imposto de renda e contribuição social, em virtude da exclusão lá do crédito presumido de CMS, a base de cálculo dos tributos, anterior ainda à edição da Lei Complementar 160, lá de 2017, né? Então, nesse processo, houve uma primeira diligência, ainda em 2017, né? Para ver alguns elementos. Depois, em 2018, essa turma fez uma nova conversão em diligência pela resolução 14.01.000.506, né? Da conselheira Lívia, né? E, em síntese, demandava a comprovação do cumprimento por parte do Estado de Santa Catarina daqueles requisitos para que a subvenção fosse considerada como subvenção de investimento, né? Essa matéria chegou a voltar à apreciação desta turma. Na época, a contribuinte informou que o Estado de Santa Catarina tinha tido uma dilatação de prazo para apresentar esses documentos, e esta turma, com uma composição um pouco diferente, converteu novamente em diligência para que houvesse a oportunidade, então, de juntar tempestivamente os documentos. Se forem lá no final do meu relatório, depois a gente pode discutir, não vai haver a sustentação, a gente pode discutir os detalhes aí das alegações, mas a questão que está posta aí é a mudança substancial posta pela lei complementar, né? Então, se forem lá nos 3 últimos parágrafos do meu relatório, eu coloco, né? Decorrido o prazo de sobrestamento, a recorrente foi regularmente intimada em relação à diligência anterior e informou que o CONFAS, por meio das resoluções tais, concedeu prazo ao Estado de Santa Catarina para realizar a publicação, de que trata o artigo 3º da Lei Complementar, e efetuar o registro e depósito de atos e documentos
e que trata o artigo 3º, inciso 2, até 27/12/2019. Cópias dos atos foram juntadas, etc. Em 14 de maio, essa turma, diante da impossibilidade de sobrestamento, considerando que ainda estava em curso o prazo para que o Estado de Santa Catarina comprovasse o cumprimento dos requisitos que constam das cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do convênio, resolveu novamente converter o julgamento em diligência, para que a contribuinte fosse intimada a comprovar o atendimento das exigências legais submencionadas. Em 22 de janeiro, a contribuinte apresentou petição esclarecendo que o Estado de Santa Catarina havia publicado as normas atinentes ao benefício por meio do decreto 1555 de 2018 e que o mesmo havia sido depositado na Secretaria Executiva do CONFAS. Juntou cópia do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e o certificado de registro e depósito da Secretaria Executiva. Então, em breve síntese, era o que tinha para relatar. Com a palavra, patrono. Bom dia a todos. Também quero fazer um registro ao conselheiro relator, Carlos André, um dos tributaristas que a Receita Federal forjou. É um prazer compor aí uma sessão com a sua presença, André. Registro também meu cumprimento aos demais conselheiros. Eu vou ser muito breve mesmo na minha sustentação oral. O tema, eu já sei que é um tema conhecido por essa turma, é a questão da tributação de créditos presumidos. Eu vou trazer 3 pontos aqui. Primeiro ponto, que essa fiscalização que originou o auto de infração, ele foi realizada concluindo-se pela tributação do imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Foram os 4 tributos apurados. Eu queria registrar que o processo que envolve o PIS e COFINS, ele já foi julgado pelo CARF, foi inclusive na Câmara Superior há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e foi cancelada a notificação desse mesmo benefício por unanimidade na Câmara Superior. Então, é um tema, enfim, já conhecido, e aqui é o mesmo benefício que foi entendido como não tributável a PIS e COFINS, aqui o que a gente pleiteia que também não seja tributado para INSS. Esse é o primeiro ponto, só para registrar essa questão. O segundo ponto, eu não posso deixar de falar, eu sei que o entendimento do relator, o voto dele na resolução é muito claro, no sentido de que houve a Lei Complementar 160 acaba isentando o imposto, a tributação desses benefícios do imposto de renda CS, mas eu não sou obrigado a registrar, né, que o STJ tem um entendimento um pouco diferente, e o entendimento é pela não tributação do crédito presumido, por não considerá-lo como uma receita passiva de tributação pela União, ali trazendo a questão do pacto federativo, aquilo seria uma redução de custo, isso já foi julgado pelo STJ inúmeras vezes, inclusive em sessão, e o Supremo agora, semana retrasada, também, não é IR, mas é PIS/COFINS, também entendeu que o crédito presumido não é sujeito à tributação. O Gilmar Mendes até pediu um destaque agora, mas já formou a maioria de 6-5 ali no julgamento dessa matéria. Embora, né, em sessão agora, videoconferência, talvez alguma coisa assim pode acontecer. Lá é PIS e COFINS. E por fim, e eu encerro já logo a minha sustentação, eu trago aqui os elementos que foram objeto da resolução 3, como bem iniciou o conselheiro, quais sejam de que havia necessidade de comprovação de que o benefício fiscal ele foi publicado, e a gente apresentou essa informação em petição. Então, ele foi publicado no Diário Oficial no dia 28 de março, no Diário Oficial número 1555, esse é o número do diário. Esse decreto que publica os autos, ele veio com anexo de uma série de benefícios. O benefício que a gente está falando está aqui, esse aqui. E, posteriormente, ele foi objeto de registro e depósito no CONFAS, mediante o certificado de registro e depósito número 32 de 2018. Aqui, inclusive, eu trago o link. Essa é uma matéria, digamos, incontroversa, né? Um documento público, vamos dizer assim, e portanto, entende-se que foi cumprido ali a exigência da diligência que foi realizada na resolução sugerida pelo conselheiro relator, no sentido de os requisitos lá que eram previstos lá no convênio 190, que era publicação, registro e depósito, foram perfeitamente cumpridos pelo Estado. Aquelas questões que envolvem
aplicação do benefício à não distribuição de lucro, aquilo desde o TVF já foi identificado que foi formada reserva de lucro, enfim, o benefício é um benefício voltado à expansão de empreendimentos, né? Então, portanto, entende-se, e bem breve mesmo, pela não incidência de RCS. Agradeço a oportunidade, senhores. Obrigado, doutor Anderlin. Com a palavra o relator, para oferir seu voto. Bom, presidente, então aqui a primeira alegação da contribuinte é uma nulidade da decisão de piso, por cerceamento de direito de defesa. Então, na peça recursal, aduziu ao contribuinte que a autoridade julgadora de primeira instância teria deixado de enfrentar as alegações lançadas na impugnação, desta forma teria cerceado seu direito de defesa, aí reproduzida parte do recurso, né, que trata da matéria. Eu tenho que a tese não deve prosperar, de fato, a autoridade julgadora enveredou por um caminho argumentativo distinto daquele defendido pela recorrente, adotou, portanto, premissas distintas daquelas sobre as quais a contribuinte construiu suas alegações, conforme mencionado na peça recursal. Entretanto, vejo que a decisão da DRJ está suficientemente fundamentada naquilo que a autoridade julgadora de primeira instância entendeu ser necessário para formar sua convicção acerca da matéria. O que se verifica é uma inconformidade da recorrente com a decisão de mérito. Não se configura hipótese de cerceamento do direito de defesa. E aqui eu adoto as razões da conselheira Lívia, que abordou essa matéria na primeira resolução dela, né, que está aí transcrita. Então, nesse ponto, eu voto para afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso. No que diz respeito à apreciação do mérito, ao invés de enfrentar as alegações que constam da peça recursal, né, que tinha todas aquelas alegações anteriores à Lei Complementar 160, né, eu vou adotar a minha posição já tinha ficado clara, né, quando houve a conversão em diligência, né? Então, é preciso ressaltar que a recorrente não trouxe no recurso voluntário nenhuma alegação acerca da matéria da Lei Complementar 160, né? Pois a alteração do sistema jurídico é superveniente à apresentação da peça recursal. A matéria foi objeto de alegação lançada posteriormente na petição juntada pelo contribuinte em 22 de 12 de 2017. Né? Então, eu vou pular aqui uma parte da minha argumentação, que já foi colocada anteriormente. Assim, falando da Lei Complementar 160, o que fez o legislador complementar com foco na resolução de conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados e o Distrito Federal foi impedir que a União, ao examinar as subvenções dadas pelos entes federados sob a forma de crédito de ICMS, para fins de apuração da base de cálculo de imposto de renda e contribuição, analisasse se as condições e requisitos exigidos pelos entes configurariam efetivamente, em seu entendimento, estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Dito em outras palavras, a legislação complementar permitiu que o ente federado passasse a considerar politicamente, de forma ampla, o que seja estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, a fim de criar um incentivo fiscal na forma de crédito de ICMS, para que este pudesse ser considerado subvenção para investimento. Nesse diapasão, portanto, tais considerações não estariam mais na esfera de competência da União, e não haveria mais a necessidade de a lei estadual dirigir os recursos exclusivamente para a aquisição de ativos permanentes que iriam produzir lucros no futuro. Com essa alteração, as subvenções feitas pelos entes federados, sob a forma de créditos presumidos de ICMS, passam a poder afetar os lucros líquidos das pessoas jurídicas beneficiárias, sem que tais incentivos percam a qualidade de subvenção para investimento. Nesse sentido, grande parte dos quesitos formulados por esta turma na resolução 1401-00445 perderam a razão de ser. Entretanto, a norma veiculada pela lei complementar não afastou a possibilidade de exame do fiel cumprimento, por parte da entidade beneficiária, dos requisitos e condições para o recebimento da subvenção de ICMS. Ou seja, caso a pessoa jurídica desvie e não utilize os créditos recebidos do Estado na implantação ou expansão do empreendimento, conforme as regras estabelecidas pelo ente federado, não terá direito à fruição do benefício concedido pela União em relação ao IRPJ e contribuição.
Todavia, no caso vertente, tal verificação ficou prejudicada, tendo em vista a constatação da autoridade diligenciadora acerca dos parcos controles efetuados pelo Estado de Santa Catarina sobre a utilização dos recursos transferidos, mesmo que escrituralmente, por meio dos créditos presumidos de ICMS às mãos da entidade privada. Aparentemente, até pelo relato da recorrente, o ente federado somente exercia algum controle sobre a correção dos valores de créditos apropriados pela entidade privada. Não havia maiores controles sobre o uso dos recursos transferidos pelo Estado ao particular. No que diz respeito aos requisitos veiculados pelo artigo 18 da Lei 11.941, para a fruição do benefício fiscal relativo às subvenções para investimento, entende ressaltar que não há nos autos questionamento quanto à correta contabilização das contrapartidas dos créditos presumidos em conta de reserva no patrimônio líquido, conforme se constata no seguinte trecho do próprio TVF, que está aí transcrito. Ainda conforme o TVF, vê-se que os lançamentos em reserva correspondem aos montantes excluídos no LALU. Aí também a transcrição. Por fim, é de se registrar que, na espécie, havia mais uma condicionante para a fruição da norma veiculada pela Lei Complementar. O artigo 10 da Lei Complementar 160 também incluiu na classe das subvenções para investimento os benefícios e incentivos do ICMS, instituídos em desacordo com o disposto na linha G do inciso 12, para o segundo do artigo 155 da Constituição, por legislação estadual publicada até a data de início da produção de efeitos desta lei complementar. O incentivo fiscal em debate neste processo encontra-se exatamente nesta hipótese. Todavia, neste caso, a fruição do benefício exige que o Estado cumpra os requisitos de publicação, registro e depósito, conforme o artigo 3º do diploma legal. Esses requisitos foram implementados pelo Estado de Santa Catarina, conforme os elementos de prova trazidos aos autos pela recorrente. Os autos normativos foram publicados e depositados conforme a cópia do Diário Oficial e o certificado de registro e depósito. Aí eu trago aqui alguma jurisprudência do CARF nesse sentido. Então, em conclusão, eu voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Doutor Camerano teve um probleminha, presidente, ele está reiniciando. Tá bom, então vamos aguardar o doutor Camerano voltar. Sessão desse mês, impressionante, hein? Presidente, inclusive o Marcelo estava tentando entrar na sala e não estava conseguindo visualizar ninguém. Ele entrou Já e saiu. tem 3 janelas dele, né? Isso. Eu estou com 3 janelas dele também. Presidente, diante do quórum e da matéria, não quer tentar passar a votação mesmo? Porque o Camerano pode demorar um tempinho aí. Depois a gente vai ter que sair de novo para limpar essas janelas todas para retornar. Acho que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, é verdade. Bem observado. Bom, doutor Daniel, o seu voto, então. Eu acompanho, presidente, matéria já conhecida da gente aí. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Certo, doutor? Grande abraço, prazer em tê-lo aqui, volto sempre, ok? Obrigado, valeu. Um abraço, André. Um abraço. Ausente momentaneamente por problemas técnicos, conselheiro Camerano. Ausente momentaneamente por problemas técnicos, o conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. É verdade. Presidente, vamos ter que reiniciar de novo. Só deixa eu... O Marcelo está aparecendo pela 3ª vez aí, o Camerano está entrando. O advogado está 2 vezes aqui para mim, preposto. O Camerano está em... A 2ª vez aí, né? É.
Marcelo, mais um. Marcelo quarto aí. Ok, vamos sair todo mundo então? E tentar novamente. Apoio, pode parar a gravação, por gentileza? Gravação encerrada, presidente.